Boa tarde, pessoal. Retornando às lives. Recebi muitos e-mails, sou muito grata por todas as pessoas que compartilharam este momento de tristeza, de sofrimento, na qual passei pela perda da minha mãe. E por isso eu fiquei um tempo sem gravar. Isso aconteceu no mesmo momento em que eu estava terminando um curso sobre emaranhamento quântico, cura familiar sistêmica, conhecida como constelação familiar, na qual eu já utilizava nos tratamentos da cura quântica. Algumas coisas aconteceram neste período, na qual eu passei por uma reciclagem, além de um momento de tristeza, de vazio profundo, uma reciclagem também com os meus mentores, para que eu pudesse entender o que eu sempre estudei, ou seja, que não existe a separatividade. Somos a energia Pai e Mãe, céu e terra, unificados com o todo, que é Deus. E em cima disso, eu me fortaleci e aprendi, estudei muito, para poder tentar entender coisas que estavam me fazendo sofrer. A perda, a distância, o vazio, o porquê eu não fiz mais, ou porquê eu não fiz menos, sempre vem. Por mais que eu tivesse tido a gratidão de ter a minha mãe junto, sempre comigo, participando de todo o meu crescimento, de todo o meu aprendizado dentro da espiritualidade. Enfim, gostaria de passar para vocês um pouquinho mais sobre o que representa o emaranhamento quântico sistêmico. Se foi algo que me ajudou muito neste momento e que pode auxiliar muitas pessoas que estão passando pelo mesmo momento de perda de um ente querido ou de uma separação, enfim. Na realidade, não existem perdas, existem apenas processos de transformação. Como a gente sabe, a gente sai daqui e vai para um outro plano, e este plano não é mais físico. Mas estamos na fisicalidade da matéria. E por isso, temos que entender melhor como é que funciona esta questão no momento do desencarne. O que acontece? No momento que um ente querido vai embora, ele faz um levantamento. Não só de energias negativas, de obsessores que estão muitas vezes presentes dentro de uma casa, até em função da frequência de tristeza, de vibração densa. Neste momento do desencarne, existe um levantamento de coisas, de seres, de energias, inclusive de entes queridos, que vêm para facilitar o processo e auxiliar o ente querido a fazer a caminhada. Então, neste tempo, existe uma dissociação muito intensa nas pessoas que permanecem aqui. Porque muitos dos nossos fragmentos de alma, partículas do nosso espírito, das nossas memórias, das nossas vivências, isso tudo é energia, a gente sabe. Isso é
levado. Por isso ficamos com a sensação de vazio, de estar pela metade. Então, neste tempo, além de ser um tempo de auxílio, de encaminhar o ente querido, eu como uma médium, já trabalhando com isso, auxiliando nessas questões de libertação de almas, existe o processo de resgate, ou seja, de ir buscar os fragmentos que foram dissociados até o momento da unificação e do entendimento maior, na qual se sabe que todos somos um. Nós somos pai, nós somos mãe, nós somos homem, nós somos mulher, somos filhos, filhas, céu e terra. Tudo isso é um contexto só, é um todo. Mas dentro disso tudo tem mais algo fantástico que ocorre, que eu gostaria de comunicar para vocês, que me foi canalizado neste momento de extrema tristeza, de falta, que nós podemos estar conectados, sim, com o todo e com os nossos queridos desencarnados. Como isso? Simples. Existem campos amorfos, campos energéticos, existem memórias, existem consciências no ar. E como estamos todos interligados, existe uma maneira fantástica de se colocar no lugar do outro, assim como faz a constelação familiar, nos colocarmos no lugar dos representantes, como médiuns receptivos, os nossos níveis sensoriais abertos, para captar sim as informações de como eles estão. Ah, mas isso é só para médiuns? Não. Não é para médiuns, porque todos nós somos médiuns. É uma questão de simplesmente parar e desenvolver os níveis sensoriais. Os níveis sensoriais têm que estar abertos. A pineal tem que estar limpa. Os cristais têm que estarem totalmente magnetizados para que isso possa acontecer. Seja com meditação, seja com uma limpeza, mas nós podemos sim ouvir, inclusive. Ah, mas eu vou ouvir alguma voz? Sim, você vai e pode se colocar no lugar do seu pai, mesmo estando aí. Se você tem um problema com seu pai, ou com sua mãe, ou com seu marido, ou com seu filho, você pode se colocar como espelho, porque existe o campo dele, energético dele, amorfo dele. Você pode se colocar neste campo dele e receber a energia dele. Assim como eu recebo as canalizações, você pode receber canalizações e não precisa ser médium, não. Você com certeza já, muitas vezes, caminhando, às vezes sentado ou deitado. Quantas vezes você já sentiu que estava conversando com alguém ou conversando sozinha consigo mesmo e ouviu uma voz interna, uma voz intuitiva, que é como se fosse a voz de alguém, mas não é um som, é uma voz sem som. Você pode conversar com essa voz.
Essa voz representa a consciência do outro, que conversa com você. É só você querer. E eu quero ensinar isso nas minhas terapias. Desculpe aqui, deu uma tremida. Nas minhas terapias, no meu consultório, eu trabalho com a cura quântica e já trabalho com a constelação sistêmica, junto com a genética, os ancestrais e os antepassados, através da desativação de memórias e de desprendimentos, porque muitas coisas achamos que nossas, outras dores, emoções, sentimentos, muitas vezes estamos conectados com os nossos antepassados. Só que nesse meio tempo, eu descobri que, além de nós estarmos conectados pela cura quântica, pela física quântica, todos somos um, eu descobri que nós podemos ouvir vozes. O Dr. Mauro Quitico, meu professor, escreveu um livro, Doutor, Eu Ouço Vozes. E realmente, podemos ouvir vozes. Muitas vezes, você acha que pode estar ficando louco e está ouvindo vozes. Você está conversando sozinho e ouve a própria voz. Mas não é a sua voz, não é a sua própria voz. Pode ser a voz de alguém se comunicando com você. Normalmente, existe um diálogo, sim. E ele é muito rápido. Assim como você pergunta, a pessoa responde. Pode responder com uma voz diferente e pode responder com a sua voz interna. Mas é um diálogo. E você pode ter certeza disso. Então, eu aprendi a conversar sozinha nesse tempo. Tenho falado muito sozinha, comigo mesma. E nesse conversar sozinho eu entendi que eu estava me comunicando com outras pessoas de outros planos o tempo inteiro. Isso eu já estava acostumada, mas era com o meu mentor de luz. Nós sempre dialogávamos. Mas agora eu descobri que o tempo inteiro a gente não precisa estar no centro de Umbanda, no centro espírita mais, para se conectar e para conversar. Uma dica para você. Se você estiver em casa, quer se comunicar com um ente querido, você faça o seguinte. Se você está sentado numa cadeira, existe um outro espaço. Existe um campo amorfo, um campo energético. Você imagina assim, ó, que naquela cadeira, naquele espaço, está sentado o seu ente querido, desencarnado, em que você gostaria de conversar. Então você troca, você sai da sua cadeira e sente no espaço, na cadeira, aonde você imaginou que seu ente querido está. E ali você se conecta. Você vai sentir emoções diferentes. Talvez sinta vontade de chorar, talvez sinta alguma angústia, talvez venha na lembrança alguns momentos, algumas memórias. Deixe vir. E aí você vai entender. Você vai entender processos na qual você está vivenciando no momento relacionado com as coisas que você precisa curar. Aí você, no momento assim, tem uma culpa me incomodando. Vamos ver, essa culpa é sua? Talvez não seja. Então, no momento que você estiver sozinha, pense no seguinte: eu vou agora, neste momento, resolver esta culpa. Então,
você coloque 2 cadeiras, tá? Uma cadeira será ocupada por você e a outra cadeira, o outro espaço morfo, energético, será ocupado pela pessoa na qual você está conectado naquele momento. Aí você troca esse espaço, você se senta naquela cadeira. Quando você sentar, você já se conectou com a energia da pessoa que você estava pensando. Ah, mas eu não estava pensando em ninguém. Ok? Se você tem algo para curar, mude o espaço. Saia da sua cadeira e sente numa outra. Você fecha os olhos e você vai sentir com quem você está conectado naquele momento. Da onde vem aquela tristeza? Da onde vem aquela culpa? E aí você pode fazer técnicas. Aí você pode fazer um Ho'oponopono de perdão, de libertação com esse ser, com essa pessoa. E poderá entender até os sentimentos que ela sentia. E na hora que você receber esses sentimentos, essas emoções, automaticamente você retorna para o seu espaço, para a sua cadeira. E aí você conversa com o outro. Aí você conversa como o seu personagem. Se você é o filho, você volta para o seu espaço de filho e conversa com quem você, se for seu pai ou a mãe, com quem você se conectou. É maravilhoso isso, pessoal. Essa é uma técnica na qual eu fiz um pós-graduação. Se chama Psicodrama Transferência de Espelhos. E foi essa técnica que me auxiliou no meu processo de luto recente com a perda da minha mãe. Porque o que eu fazia? Como eu fazia? Eu sentia muita saudade. Cada vez que eu entrava no quarto da minha mãe, eu sentia uma tristeza enorme. Mas eu, como espiritualista esotérica, eu sabia que a minha mãe não estava mais lá. Poderiam sim existir memórias, consciências, impregnadas naquele quarto. Então o que eu fiz? Eu me sentava na poltrona onde ela se sentava. E eu fechava os olhos. E eu fazia o Ho'oponopono para minha mãe. Sinto muito, por favor, me perdoe, minha mãe, te amo, sou grata. E neste momento, vinham sentimentos. E eu identificava como sendo os dela. E no momento que eu identificava sendo os dela, eu fazia o Ho'oponopono. Sinto muito, por favor, me perdoe, minha mãe, te amo, sou grata. Aí eu auxiliei no processo de libertação. Eu auxiliei ela a também se libertar de mim, do apego, da saudade. E quando eu voltava para o meu espaço físico, eu entendia que aqueles sentimentos não eram meus. Eram e faziam parte do desligamento da matéria, da alma que estava naquele espaço. Mas isso foi uma vivência. Foi uma vivência na qual eu já tinha a teoria, mas não precisa se ter a teoria, basta fazer a prática. Qualquer pessoa pode fazer isso. Se colocar no lugar no outro. Vocês já ouviram falar, né? Ah, vamos nos colocar no lugar do outro para ver como é que funciona. O outro é o nosso espelho.
Este outro pode estar aqui? Pode. Pode também não estar mais. E você fazer o mesmo processo. A técnica de espelhos. Ou seja, você ir para o lugar do outro. Então você cria um espaço do outro, no mesmo espaço onde você está, e se sente, troque de poltronas. Se sente no lugar do outro, seja quem for este outro. Pode ser marido, pode ser filho, pode estar aqui, também não estar, pode estar lá. Você vai sentir e você vai entender que muito do que você sente não é seu. E aí, quando você sair daquele espaço, quando você se libertar disso tudo, você vai se sentir muito leve e entender. E entender que muitos dos seus sentimentos não são seus. E entender muitos dos sentimentos do outro, o porquê que o outro agia de uma determinada situação. E você vai poder se perdoar e perdoar o outro. E isso é maravilhoso. E é uma técnica que existe. É uma técnica criada por pessoas que já estudaram a questão do emaranhamento quântico. Porque se estamos todos conectados na unidade, nós podemos sair, se dissociar da nossa unidade para entender a emoção da outra pessoa. Isso pode ser feito em consultório, no princípio sim. E depois pode ser praticado por vocês em casa. Mas quem já tem um pouco de conhecimento, quem já fez alguns processos de cura quântica, quem já mais ou menos entende como é que funciona, que se estamos todos conectados, poderemos também nos separar para entender melhor. E a separatividade pode ser criada. Então, crie o seu campo mórfico e crie um outro campo energético que representa o outro. Você quer saber e entender o que o seu companheiro no momento está sentindo que você não está entendendo? Simples assim. Você se coloque na frente, crie o personagem, crie o seu companheiro, imagine ele ali sentado, converse com ele. E aí você diga: a partir de agora eu serei você. E você sente. No momento que você sentar, você vai entender, você vai sentir as emoções, você vai entender o psique do outro e você vai ter como resolver melhor a sua situação. Pode fazer e depois me contar lá no meu canal do YouTube. E a partir de início de outubro, no meu consultório, estarei com essas novas técnicas de psicodrâmica, da transferência, e auxiliando quem quiser fazer essa prática de cura dos emaranhamentos quânticos. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa live. E se compartilhe, dê um clique no meu canal do YouTube. Beijos para vocês!